Afinal de contas, o que foi que os samaritanos observaram do povo judeu? Qual era o dever de Neemias? E o que é que acontece com os dons do Espírito quando nós somos renovados? Qual é o primeiro passo que nós podemos dar para examinar uma profecia? E por que dizemos que o dom de discernimento de Espírito ele é importante? Se essas questões lhe causaram alguma indagação, você ficou curioso, fica conosco, que após a vinheta nós vamos abordar esses assuntos. Eu desejo cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus, eu espero que você esteja bem. Já iniciando as minhas palavras, agradecendo a Deus por mais essa singular oportunidade de estar aqui em mais uma aula panorâmica da Escola Bíblica Dominical. E neste próximo domingo, a aula tem por seguinte título: Provai se os Espíritos são de Deus. Você já acompanhou com a gente as leituras diárias essa semana, espero que você tenha acompanhado, que foi uma bênção para a glória de Deus. Então, já iniciando aqui a nossa análise sobre a aula de hoje, eu lhe convido a abrir aí a sua Bíblia, o seu material junto comigo, para que nós possamos fazer a leitura oficial de hoje, que se encontram em 3 livros, livro de Neemias, Tessalonicenses e Coríntios. No livro de Neemias, capítulo 6, versículo 10 ao 14, leamos juntos. E entrando em casa de Semaías, filho de Belaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era de Deus que o enviava. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Agora, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21. Não desprezei as profecias, examinai tudo e retei o bem. E por último, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, que diz: E falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Glória seja dada ao nome de Jesus. E o textuário da nossa lição repousa no 1 João capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: Amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então a verdade prática aqui procura nos trazer de que somente com os dons espirituais é possível discernir o que é da parte de Deus e o que não é. E os objetivos aqui são muitos a saber. Primeiro, destacar o cuidado que nós devemos ter com os falsos profetas. E depois ressaltar que a Bíblia já revela a existência dos falsos profetas. Salientar que devemos julgar as profecias. Nos mostrar por que devemos julgar essas profecias e pontuar como é que se deve fazer esse julgamento. E no ponto central aqui é que o discernimento espiritual ele é essencial para manter a saúde da igreja. Passamos agora a analisar esses pontos. Iniciando agora o primeiro tópico da nossa lição, que tem por esse título, Cuidado com os falsos profetas. Já respondemos aí a primeira pergunta lá, lançada no começo do vídeo. O que foi que os samaritanos observaram? Observaram que os judeus eles valorizavam muito a profecia. Então, como foi que eles chegaram a essa conclusão? Eles recordaram dos 2 profetas, o Ageu e o Zacarias,
que foram os precursores de que Zorobabel e os demais retomaram a construção do templo após 15 anos de obra embargada, a obra estava parada. E então a intervenção dos dois profetas, ela foi cabal, né? Ela foi fundamental para que o intento fosse reiniciado e não parasse até a sua conclusão. Sabendo disso, Tobias e Sambalate ardilosamente subornaram Noadias, que era a profetisa que nós lemos aqui a leitura oficial. Ela chegou a Neemias e disse a Neemias que Neemias estava correndo perigo e que Neemias devia se esconder dentro do templo. Neemias, muito prudentemente, não tomou como verdade da parte do Senhor essa profeta que foi comprada aqui neste intento maligno. Temos exemplo também de Balaão, que aceitou o suborno e que nós devemos estar atentos para não ser tão receptivos com tudo o que se diz de Deus. Então nós devemos ter esse discernimento. Após isso, Neemias ele tinha um dever. Essa é a segunda pergunta da questão. Então, Neemias ele tinha um dever e ele deveria examinar a profecia recebida assim como cada um de nós. Então, ele diz no início do texto, não sei se você percebeu numa leitura mais atenta, de que ele não era de fugir. Então, se Deus o conhecia, Deus jamais iria pedir para ele fugir. E ele não era sacerdote para entrar no templo. Então, ele não estava autorizado a entrar, ele pecaria dessa forma. Então, lá no capítulo 6, versículo 12, ele diz: aí eu conheci que não era de Deus. Ele simplesmente observou, teve esse critério de confrontar com as escrituras, porque onde é que estava dizendo isso? Que só quem podia entrar dentro do templo era o sacerdote. Era justamente nas escrituras. Então, sabiamente aqui, Neemias age rapidamente e identifica que não é da parte do Senhor essa profecia. Então a Bíblia revela, já no segundo tópico da lição, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas, no intuito de nos alertar, não nos deixar à mercê de ser ingênuos o suficiente, de, por não saber a origem ou por acreditar que existe essa influência espiritual maligna neste mundo, se sabe que a maior batalha que existe é pela nossa alma. Então o adversário das nossas almas também ele é espiritual, por isso que recebemos armaduras espirituais da parte de Deus, para que haja um equilíbrio nesse duelo pela nossa alma e pela alma dos nossos irmãos. Então, no Antigo Testamento, nós vemos aqui a existência desses falsos profetas. Lá no 1 Reis, no capítulo 13, nós temos aqui uma história muito intrigante de um homem que ele só chama de homem de Judá, um profeta de Judá, que foi ousadamente profetizar a um rei, que o incenso iria cair e que o altar iria ser rompido. O rei não deu muito crédito e apontou a mão para este homem, chamado aqui homem profeta de Judá, para o condenar, para cair com peso sobre ele. Só que ao apontar a mão do rei ficou mirrada, ficou diferente, a mão do rei secou. E o rei não podia mais controlar a mão. Então o profeta orou e Deus atendeu e restituiu a saúde da mão daquele rei. Agora algo intrigante acontece. O filho de um profeta antigo da cidade, ele ouve a narrativa do filho e o filho explica: olha, veio um profeta de Judá e fez essa maravilha aqui, aconteceu de fato como o profeta tinha dito da parte de Deus. Então o homem velho, o profeta velho da cidade, convida esse nosso profeta de Judá para ir à sua casa, comer pão e beber água. A princípio, o profeta aqui de Judá resiste, mas cede. Por quê? Porque aí usa-se um artifício. O velho profeta afirma categoricamente que um anjo pediu para que ele fosse à casa deste profeta e ali se alimentasse. E assim procedendo, o velho profeta foi tomado pelo próprio Deus, onde foi aí sim baixado um decreto. Deus mesmo mandou uma mensagem para aquele profeta de Judá, dizendo que por ele não ter sido obediente ao que determinou o Senhor, ele não seria, o corpo dele não seria sepultado onde foi sepultado seus pais. Após aquela refeição fatídica, ele sai dali e, voltando ao caminho, um leão o ataca e o devora. Só que
Eu falei devora, não foi? Mata ele, ceifa a vida dele. E aí esse velho profeta leva o corpo daquele profeta de Judá para ali, para as proximidades daquela terra, e enterra ele longe das terras onde ficou o sepulcro dos seus pais, se cumprindo assim o que Deus tinha dito, né, por parte dele. Nós temos também aqui evidências que nos dias de Neemias existiam aqueles falsos profetas, né, pessoas que se vendiam em troco de dizer que estavam trazendo uma mensagem da parte de Deus. E no Novo Testamento nós temos alguns exemplos. Temos o exemplo mais gritante é da Jezabel, né, onde Jesus advertiu a igreja de que estava aceitando uma falsa profetisa que estava fazendo prostituição dos fiéis, estava prostituindo os fiéis na igreja. E nós somos alertados também, segundo os Tessalonicenses, capítulo 9, versículo 10, de que nos últimos dias nós teremos muitos falsos profetas que virão em nome do Senhor. E aí nós temos uma tarefa, nós temos uma obrigação, um comprometimento, nós devemos julgar. Esse é a nomenclatura do terceiro tópico da lição. Nós devemos julgar as profecias. Essa afirmativa se diz que lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, que o interesse de Deus é que nós sejamos revestidos pelos dons do Espírito Santo. Deus tem esse interesse, né? Deus quer nos envolver no seu projeto, né? Deus nos ama e é natural que nós, por amá-lo, queremos estar próximo dele e ele queira estar com a sua presença próximo a nós. Só que nós devemos, despertados, ter os dons renovados, porque aquele que adormece, aquele que está desatento, poderia até acreditar em tudo o que se diz espiritual, em tudo o que se diz vindo de Deus. E aqui nós somos advertidos cabalisticamente a não fazer assim. E o quadro tópico é até interessante, né? Parece até uma repetição do terceiro, só que agora é em forma de pergunta. E por que nós devemos julgar as profecias? Você viu aqui durante as leituras diárias que os profetas, os mágicos, melhor dizendo, lá do faraó, conseguiram fazer parecidas sinais, né, que Moisés fazia. Né? Eles conseguiram fazer, eles conseguiram representar. O mal ele consegue, né, se transfigurar. Diz que o inimigo consegue se transfigurar em anjo, até mesmo em anjo de luz. Ele conhece as áreas celestiais. Então, ele pode usar de artifícios e se assemelhar às coisas de Deus. É por isso que nós devemos estar atentos, porque existem os falsos. Agora, paz, outra preocupação grande é que, ainda que não seja por falso, né, existem as influências que nós podemos ser acometidos, pessoas que se deixam ser influenciadas, pessoas sem o fruto do Espírito Santo, que é o domínio, a mansidão, o amor, primeiro deles, né? Então a gente deve ver que as pessoas que não frutificam o Espírito Santo, né, e que se deixam dizer que estão falando profecias, elas podem não estar falando profecias. E uma coisa interessante que acabo de me recordar, existia outrora deuses pagãos que faziam também profecias, né, que eles utilizavam aí dos seus súditos para profetizar para o povo, para falar a sua vontade para o povo. Só que dentro dessa profecia eles não respeitavam a pessoa não tinha domínio próprio, eles tomavam aquela pessoa. Diferentemente de quando Deus usa-nos em profecia, porque quando Deus usa o profeta em profecia, ele ainda tem o domínio próprio, ele tem a consciência do que está falando. Só a título de curiosidade também, existiam certas seitas pagãs voltadas a curandeirismo, né, práticas curandeiras, só que nem sempre eles tinham sucesso, né, nos seus intentos, somente para tentar ludibriar o povo, distanciá-los dos caminhos do Senhor. Então, temos uma outra afirmativa também que pode servir de influência, né, para aquele que recebe. Ele pode ter até uma ótima comunhão, ele pode ter o fruto do Espírito, mas ele pode se deixar influenciar pelo conhecimento dos fatos, alguma coisa que ele já sabe, né, e fazer com que ele impregne a mensagem daquela concepção que ele já tem. Eu vou exemplificar isso de uma forma que você entenda. É eu saber que você foi à farmácia comprar um remédio, eu vi você sair da farmácia, e Deus me usar em profecia e dizer que você deve buscar ao Senhor, porque algo
se sinta que algo de ruim pode acontecer com a sua saúde, né? Começar a orar e dizer, Deus me pede para orar pela sua saúde. Poxa, eu vi o irmão sair da farmácia, né? Ou para orar pela saúde de alguém da sua casa, porque ele supõe. Então quer dizer que ele junta alguns elementos, pode ser até que Deus tivesse querendo se utilizar dele, mas aí ele usa de elementos que ele já sabe. E aí ele invalida a profecia. Foi o que aconteceu com Natan, que levou uma profecia para Davi, mas depois foi advertido por Deus a ir lá e corrigir. E também lá em 1 de Reis, capítulo 22, versículos 7 ao 11, você pode conferir, existem também os espíritos malignos, né, que podem influenciar o homem a mentir, a deturpar a mensagem de Deus. E é por isso que nós devemos julgar as profecias. E já no ápice da nossa lição aqui, né, por quê? Como? E como nós devemos fazer isso? Né? Você viu que Neemias aqui, ele sabia bem quem poderia entrar no templo. Ele não estava aqui ignorante quanto à lei. E a lei está lá, né? A lei nas Escrituras. Portanto, é confrontar com a palavra de Deus, que é o prumo, segundo a sua palavra. E nós também temos aqui, através do dom de discernimento, que nós devemos buscar incessantemente, segundo está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 57, para você conferir depois. E uma coisa que me chamou a atenção também aqui é pelo sabor, pelo sotaque, que nós podemos conhecer, segundo lá Juízes, capítulo 12, versículo 6, se é de Deus ou não. Sabe aquele arrepio que dá, né? Quando a pessoa que é usada por Deus em profecia, que o profeta fala para nós, da parte de Deus, e assim diz o Senhor. E até assim diz o Senhor, era uma expressão bastante utilizada como credencial daqueles a que Deus enviava, para que assim testificasse, que o povo pudesse confiar que aquele era de fato um profeta do Senhor. Existiu também no Antigo Testamento, eu não me recordo se eu falei com vocês, um certo profeta, no qual, quando foi visitar o rei Josafá, que era o rei de Judá, foi visitar o rei de Israel, o rei Acabe, né? Acabe também gostava de pagar os seus profetas, né? Ele comprava os seus profetas. Então, quando Josafá chegou lá, Josafá perguntou, será que não existe aqui um profeta do Senhor? Né? Então, quando Josafá perguntou aquilo, eles foram atrás e acharam um profeta chamado Micaías. E alguém ofereceu a Micaías e disse, olha, Micaías, já vários homens aqui receberam para falar alguma coisa boa do rei Acabe. Então Micaías disse, somente o que o Senhor me disser, isso eu direi. Então recebeu uma profecia para Acabe e realmente a profecia se concretizou, onde Acabe morre em batalha. Então, nós temos aqui alguns elementos que nós podemos utilizar. A lição trouxe aqui no seu finalzinho alguns elementos que podem testificar que a profecia é uma, de fato, profecia vindo da parte do Senhor, onde ele fala que o profeta fala em nome do Senhor dos Exércitos. Somente um profeta, né, o profeta Daniel, que não usava essa expressão, assim diz o Senhor dos Exércitos, que foi constatado como de fato o profeta do Senhor. E diz também que aqui no ponto 2, que as palavras, elas podem enunciadas pelo profeta, devem estar em conformidade com a palavra de Deus. Portanto, quando nós comparamos com a palavra do Senhor, o que foi dito pela boca do profeta como vindo da parte de Deus, elas devem se complementar, elas devem estar em harmonia, porque elas provêm da mesma fonte. E faz sentido isso. Agora, eu tenho uma observação aqui sobre o terceiro ponto. Para verificar se realmente é uma profecia vindo da parte de Deus, ele diz aqui que é necessário que ela tenha um cabal cumprimento, ou seja, que ela se cumpra completamente. Aí eu tenho essa afirmativa. Essa aqui, em particular, essa característica, ela só pode ser constatada depois da profecia realizada. Porque, entenda, já pensou se para saber, né, se nós tivemos que vir ao pé da letra sobre isso, se Neemias tivesse que ao pé da letra esperar por esse ponto 3, veja que ele teria entrado no templo e cabalisticamente veja se alguém estaria intentando contra a vida dele, não é? Se alguém fosse buscar ele em casa, se ele tivesse notícia que foi procurado em casa, que fizeram um tipo de emboscada para ele. Então nós vemos que esse terceiro ponto aqui, ele é mais
ele deixa mais autenticidade depois que termina tudo, né? Depois de realmente passar aquele período onde a profecia ela estava relacionada. Então aqui no ponto 4 é a questão de o profeta ele não deve buscar distanciar, levar o povo para longe da vontade de Deus. Então ele diz aqui o seguinte: se o profeta tentar levar os israelitas ao erro, seria considerado imediatamente um impostor. Portanto, tudo que nós formos levar a profecia em relação à Escritura e ela não harmoniosamente se encaixar, ela é considerada anátema. Então, é essa a nossa abordagem panorâmica sobre essa aula da escola dominical. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado dessa visão panorâmica, sucinta aqui, da parte do Senhor Jesus. Né? E se você não é inscrito no canal, faça isso não. Se inscreva no canal, dá essa força, né? Dá esse incentivo aqui pra gente continuar fazendo, né, essa pequena obra aqui, mas com toda o carinho, com toda a devoção, né, com todo o respeito, né, por essa palavra, essa mensagem que leva a vida para as pessoas. Eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo até o final e não se esqueça, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o nosso quiz. Irmão Edgar, o que é o quiz? O quiz é o nosso questionário, ele tem 10 perguntas, ele é elaborado pelo nosso querido presbítero Lailton Alves. E aqui nós disponibilizamos para você testar aí o seu conhecimento acerca dessa lição que nós acabamos de fazer, essa abordagem. Portanto, meu querido, eu espero que você tenha gostado e aproveitado bem desta visão panorâmica. E no final do vídeo agora, eu desejo a vocês uma ótima semana, uma semana abençoada, que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre a nossa vida, cuidando de nós e da nossa família. E eu aguardo você na próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Um abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus.